Aqui a minha tela com vocês. Então tá bom. Esse aqui foi o material que eu passei ali para vocês, né, referente ao problema das P medianas. E o que eu quero explicar algumas coisas que possam ter ficado de dúvida aqui em relação a P medianas e depois vamos para a implementação em si. Então, qual que é a ideia do problema das P medianas? Eu fiz aqui uma definição, né, que nós temos um conjunto de pontos e uma matriz de distância entre esses pontos, e o objetivo é determinar uma quantidade P desses pontos como sendo medianas, de forma que cada um dos pontos é alocado a exatamente uma mediana, e a soma das distâncias entre cada ponto e a mediana a qual ele é alocado seja a mínima, né? Nós queremos minimizar essa soma de distâncias. Eu vou colocar aqui na figura, que vai ficar um pouco mais fácil para fazer a explicação para vocês. Então, aqui nós temos um conjunto de pontos. Tem lá o ponto 0, a coordenada dele 164,89. Ponto 5, a coordenada dele 45,163, aqui 16, 407 e 37 as coordenadas. Esse sistema de coordenadas, o 0, 0 está aqui em cima na esquerda, e o x cresce aqui para a direita e o y cresce aqui para baixo, naquele mesmo padrão que é o desenho dentro do C#. Então, dado esse conjunto de pontos, imagine que inicialmente a única coisa que nós sabemos é qual que é a coordenada de cada um dos pontos e também qual que é a matriz de distância entre esses pontos. E nós queremos, igual aparece aqui nessa figura, que não é o agrupamento ótimo em si, mas é um agrupamento desses pontos. Nós temos lá, por exemplo, um grupo formado por esses pontos aqui verdes. Isso é um grupo formado por esses pontos aqui em marrom e um grupo formado por esses pontos aqui em azul. Então, esse é um exemplo que tem 20 pontos, do 0 ao 19. E nós queremos definir 3 medianas para esse conjunto de pontos. Então, para das P medianas, nesse caso aqui, é um P igual a 3. Queremos definir 3 medianas. Como exemplo, estão aqui 3 medianas desenhadas de forma um pouquinho maior. São essas bolinhas aqui maiores. Então, isso aqui seria uma mediana, uma segunda mediana e uma terceira mediana. E a cada uma das medianas, nós teremos conjunto de pontos que estão associadas a elas. Então, por exemplo, esse ponto 8, ele está associado a essa mediana daqui. O ponto 4 a essa mediana. Ponto 3 a essa, 6 também, 15 a mesma coisa, 9 o mesmo, 14 o mesmo. Então, esses pontos em azul estão associados a essa mediana. Se nós pegarmos, existe uma distância entre cada um desses pontos e a mediana. Se for a distância ali euclidiana, que até aqui foi utilizada no exemplo, essa distância aqui em linha reta entre os pontos. Então, se nós pegarmos essas distâncias dos pontos à mediana que ele está associado, que cada um dos pontos está associado, que nós queremos que a soma total dessas distâncias seja a menor possível. Isso englobando todas as medianas e todos os pontos que existem. Então, aqui temos um grupo formado pelos pontos 5, 0 e 11, e a mediana desse grupo aqui é o ponto 5. Então nós temos lá a distância do 5 ao 5, que vai ser 0, a distância do 0 ao 5, a distância do 11 ao 5. Aqui temos um outro grupo que a mediana é esse ponto 13. E da mesma forma, tem a distância do 13 ao 13, do 2 ao 13, 19 ao 13, 7 ao 13, 17 ao 13 e assim sucessivamente com esses pontos aqui de cima. Então, o que define, lembrando aquilo que está escrito lá em cima em relação ao problema de P medianas? Nós temos um conjunto de pontos, sabemos qual que é a distância entre cada par desses pontos e queremos definir um número
P desses pontos como sendo medianas. Aqui nesse exemplo, P igual a 3. Então vamos ter lá 3 medianas, de forma que vamos associar cada ponto a exatamente uma mediana e queremos que essa soma da distância total seja a menor possível. Então, isso que é a definição do problema das P medianas. Entendido bem aqui o que é o problema das P medianas e a definição dele? Entendido. Alguma dúvida em cima da definição? Pode falar. Não, só em relação ao nome, não tem nada a ver com mediana, né? Não, é assim, quando na definição lá estatística da mediana, aquele valor que tem 50% maior, 50% menor, não vai ser exatamente o significado trazido para cá. Mas a ideia é de pensar na essência de você ter pontos que estejam centralizados. Né? Então, é mais nesse sentido aqui o que vai aparecer essa palavra medianas. Tá? Nós não vamos calcular a mediana das coordenadas para definir quais são esses pontos. Mas a ideia é que a gente vai ver que geralmente esses pontos eles acabam tendo uma tendência mais central. Né? Pega que esse grupo azul está ali com uma tendência mais central. O 13 aqui com uma tendência mais central. E tem um outro método parecido com esse, um outro problema que é definição parecida da P-medianas, que é o problema de K-médias. A diferença é que o problema de K-médias, nós não vamos ter uma definição de colocar quais são os pontos de referência. A gente vai querer simplesmente fazer os grupos. E daí existem algumas das maneiras de medir essa distância entre os elementos do grupo. Tá? E na P-medianas vai ter sempre assim, definir quais são esses P pontos que são medianas e associamos os outros pontos, cada um deles a uma dessas medianas definidas. Professor, uma curiosidade só. Claro. O nosso objetivo aqui é definir a menor quantidade de pontos de medianas, no caso? A quantidade de medianas, ela é dada. Então, por isso que o nome é o problema das P-medianas. Esse aqui seria um caso de P igual a 3. Então, se nós tivermos que definir 3 medianas, quais que serão elas? Um exemplo que pode pensar em relação a esse problema aqui em aplicações é o seguinte: temos uma rede de mercado e queremos abrir 3 novos mercados nas cidades. E daí queremos saber em qual bairro que nós iremos abrir esses 3 mercados. Um objetivo é que as pessoas consigam acessar de maneira a não precisar percorrer distâncias grandes até chegarem nesses mercados. Então, se tivéssemos aqui quais são essas coordenadas do centro de cada um dos bairros, né, que seriam cada um desses pontos aqui, onde que nós abriríamos esses mercados e de onde nós esperamos que venham os clientes. Então, por exemplo, ele espera que o cliente vá para o mercado que está mais perto dele. Lembrando que isso daqui não é uma solução ótima do problema das medianas, tá? É só um exemplo que satisfaz as restrições de termos, aqui nesse caso, 3 medianas, conforme foi definido, e cada ponto estar associado a uma mediana. Pode ver aqui, por exemplo, que esse ponto 7, ele está bem mais perto dessa mediana aqui, que é o ponto 1, do que da mediana que é o ponto 13, mas está associada lá a essa mediana aqui como sendo o ponto 13. O que nós vamos ter na solução ótima? É definido a priori quantas são as medianas e tem que encontrar quais que são essas medianas e cada um dos pontos a qual mediana está associado. Se fossem 4 medianas, teríamos um outro problema daí para resolver com esse P igual a 4. Dentro aqui do modelo matemático exato, é até como que as coisas vão aparecer. Então, o que nós temos de conhecido? Nós sabemos qual que é a distância entre esses pontos e temos que tomar algumas decisões. Então, para cada um dos pontos, nós temos que decidir
se ele é escolhido como mediana ou não. Representamos aqui por 1, caso ele seja escolhido como mediana, e 0, caso contrário. O variável x e j ela vai ser igual a 1 se o ponto I é alocado à mediana j, e 0, caso contrário. Então, se nós pegássemos aqui nesse exemplo, lembrando sempre que não é a solução ótima, o que nós teríamos? Que o y1 é igual a 1, ou seja, o ponto 1 é mediana, o y5 é igual a 1, o ponto 5 é mediana, o y13 é igual a 1, né, o ponto 13 é mediana, e todos os demais yj são zeros. O y2, por exemplo, é 0, porque o ponto 2 não é mediana. O y8 é 0, porque o ponto 8 não é mediana. E daí teríamos que o x11, 5 é igual a 1, o x0, 5 é igual a 1. Por que isso? Ponto 11 está associado à mediana 5. Ponto 0 está associado à mediana 5. Que é o que vai aparecer aqui nessas definições, né? Então, quando eu disse lá o x11, 5 ser igual a 1, significa que o ponto 11 é alocado à mediana 5. Agora, para o ponto 5 ser uma mediana, é necessário que y5 seja igual a 1. Por quê? Yj é igual a 1 se o ponto j é escolhido como mediana. E daí nós vamos querer minimizar justamente qual que é a soma dessa distância total, né, de quanto que nós temos para cada uma dessas locações. E essa restrição aqui, Clístenes, é o que vai dizer quantas medianas que nós queremos. Porque se a quantidade de medianas fosse livre e nós queremos minimizar distâncias, nós escolheríamos 20 medianas. Todos os pontos seriam medianas. E daí não teríamos distância menor do que isso. Lembrando aquela ideia do mercado, é como se fosse abrir um mercado em cada um dos bairros. Mas daí acaba faltando recurso para isso. Nesse caso, nós não colocamos aqui ainda no modelo a parte de capacidade. Nós não associamos capacidade de atendimento em nenhuma dessas medianas, né? Que é uma coisa que na prática é bem comum de acontecer. Se eu vou abrir um mercado num determinado bairro, ele vai ter uma capacidade de atendimento de pessoas. Se nós pegarmos aqui nesse exemplo, de novo, o que ia acontecer com esse mercado que tivesse aberto aqui no bairro 1, se todo mundo que está marcado em azul viesse para realizar a compra aqui? Talvez excedesse qual que é a capacidade instalada, de maneira que alguém seria alocado para outro bairro. A mesma ideia vale nesse tipo de problema de P-medianas. Uma outra aplicação é para todo mundo que passou por vestibular, prova do Enem. Imagine quando está sendo organizado o vestibular, organizado o Enem. Um dos objetivos é que as pessoas se desloquem no mínimo, desde da sua residência até o local de aplicação de prova. Então, e cada pessoa faz prova em exatamente um lugar. Então nós temos que definir quais serão os lugares utilizados para a aplicação de prova e quais pessoas que vão para cada um desses lugares. Então também seria um problema aqui de P-medianas. Cada lugar teria uma capacidade de pessoas. Então cairia lá com um problema de P-medianas capacitados. Nesse momento aqui nós não estamos preocupados com a capacidade, né? E daí depois tem outras restrições aqui dentro do modelo temático, que cada ponto é alocado exatamente uma mediana. Isso daqui vai dizer que o ponto I só pode ser alocado para a mediana J se o ponto J for mediana, né? Então vai ter essa relação daqui. E por fim, dizendo que as variáveis são binárias. Então aqui só a título mais de curiosidade, qual que seria um modelo matemático exato para resolver. Esse modelo matemático exato, conforme o tamanho do problema, é possível resolver o problema de P-medianas utilizando o modelo matemático. Mas, quando o problema é muito grande, acaba não sendo viável resolver pelo modelo exato.
E daí nós precisamos ter outros métodos heurísticos e meta-heurísticos para a resolução desse problema. E é justamente com isso que nós vamos trabalhar aqui. Então, eu coloquei aqui uma descrição do que seria um primeiro método heurístico de construção de solução inicial. Baixei demais aqui. Que seria fazer assim. Escolha P pontos como medianas iniciais e aloque os mesmos. Então vamos supor lá que nós tenhamos 20 pontos, do 0 ao 19. Eu vou lá e defino que os pontos 0, 1 e 2 são os pontos que serão medianas. Não estou nem um pouquinho preocupado nesse momento em qual que é a localização deles. Tá? Ou poderia pegar, não, eu quero escolher 3 pontos de maneira que eles estejam espalhados. Poderia pensar o seguinte, eu vou fazer aqui um Y nessa figura e quero pegar um ponto que esteja em cada uma das divisões para ter um espalhamento. Também seria uma estratégia, né? De alguma forma, escolher P pontos como medianas iniciais. Se nós temos 20 pontos para 3 medianas, escolhemos 3 pontos como medianas iniciais, automaticamente esses pontos estão alocados à própria mediana. Né? Se escolhemos lá o ponto 0 como mediana, o ponto 0 é alocado à mediana 0, e assim por diante. Aí o que nós fazemos no passo 2? Nós escolhemos um ponto ainda não alocado. Esse ponto poderia ser lá, por exemplo, o próximo ponto da lista, o ponto 3. E verificamos qual que é a mediana mais perto do ponto escolhido. Então, se por acaso o ponto 3, a mediana mais perto dele é a mediana 1, vamos alocar o ponto 3 à mediana 1. Depois vamos para o próximo ponto. Né? Se ainda não existe ponto alocado, retorne ao passo 2. Vamos escolher lá um ponto ainda não alocado. Vamos encontrar qual que é a mediana mais perto dele e realizar a alocação. E fazemos esse procedimento até que não tenha mais ponto a ser alocado. Se nós realizarmos esse algoritmo, esse método heurístico de construção de solução inicial, vamos ver o que acontece com as restrições que nós temos aqui para o problema. Nós vamos ter exatamente P pontos escolhidos como medianas? Sim ou não? Sim. Sim, né? Vamos ter sim. O que vai garantir que nós vamos ter exatamente P pontos escolhidos como medianas para o problema? É porque nós definimos já a quantidade no começo. Isso. Esse passo 1 aqui garante, né? Que nós vamos ter P pontos como medianas. E agora, vamos ver o que esses passos 2 e 3 aqui estão fazendo. Nós estamos pegando cada um dos pontos que ainda não foram alocados a uma mediana e alocando a alguma mediana. Então, com isso, nós estamos satisfazendo esses 2 conjuntos de restrições. Primeiro, o ponto só é alocado a alguma mediana se aquela mediana existir. E vai garantir com que cada ponto seja alocado a exatamente uma mediana. Tá? Então, isso daqui, os passos 2 e 3 garantem que esses conjuntos 3 e 4 sejam satisfeitos, e o passo 1 garante que esse conjunto 2 aqui é satisfeito. Então, o que nós conseguimos com esse método é criar uma chamada de solução factível para o problema, que é aquela solução que satisfaz o conjunto de restrições. Mas temos alguma garantia em relação à qualidade dessa solução? Qual que é o valor de função objetivo? Se vai ser bom ou se vai ser ruim obtido por ela? Não. Acho que não. Nenhuma, né? Vamos pensar no caso seguinte, ó. Sempre quando a gente quer analisar um algoritmo heurístico, pensem em casos extremos. O que aconteceria se as 3 medianas escolhidas fossem esses pontos aqui, o 0, o 5 e o 11?
Imagine que escolhêssemos os 0, 5 e 11 como medianas iniciais. O que ia acontecer com a distância total? Vamos pegar o 4, ver quem fica mais perto, o 11. Ia ficar todo mundo com distância grande, né? Uhum. Então, e a 5 nem ia ter... Não ia ter ninguém, né? Só ela mesmo. E a 5 ninguém seria alocado a ela, seria só ela, porque todos os pontos estão mais perto do 4 ou do 0 do que do 5. Né? Então ainda ia acontecer isso. Então nós vemos que esse método ele depende muito de qual que é a solução, de quais são essas medianas iniciais que nós escolhemos, certo? Agora, se as medianas iniciais fossem medianas apropriadas, a solução poderia ser boa. E daí aquela mesma ideia permutacional que nós fazíamos no carregamento, no Flowshop permutacional, poderia tentar fazer aqui. Vamos gerar diferentes medianas iniciais e seguir esse passo do algoritmo. Seria uma estratégia de solução. Uma outra estratégia de solução é fazer o seguinte. Uma vez que nós obtemos aqui uma solução, e essa solução aqui ela é um pouquinho mais refinada do que só aquele método inicial, tá? Tem algumas mudanças aqui realizadas nela. Visualmente, tem como perceber alguma possibilidade de melhoria nessa solução? Analisar se pudesse fazer alguma troca manual, qual troca manual geraria uma solução melhor aqui? O ponto 17 podia ir para a mediana 13, né? Que ele está bem distante. O 17... Não, o 17 ir para 1, para a mediana 1. O 17 mudar para a mediana 1 tem uma distância menor do que o 17 está no 13, né? Pegasse aqui uma reguinha e medisse... Aparentemente tá, né? Não sei. Né? Eu acho que até tá. Até vou colocar com dedos aqui na tela. Parece estar mais distante. O 17 parece mais distante do 13 do que do 1. Para quem joga... Oi? Não, só ia comentar, parece jogo de bocha, para quem conhece bocha, tem que fazer lá, o pessoal fica na discussão se está mais perto do bolinho ou não. Exatamente, né? Se pegar aqui o bolinho é o 17, quem está mais perto, 1 ou 13? Então, já que você falou de jogo de bocha, Dauru, vamos fazer certinho, vamos tentar tirar essa dúvida aqui, né? O pessoal tem aqueles meio que compassos lá, eu não vou ter aqui um compasso disponível, mas eu acho que dá para ver qual que é o comprimento dessa figura. Se eu for no formatar forma, vamos ver se tem alguma coisa de tamanho aqui dela. Mas aí pega o seguinte, pega a mesma cópia e só vira. É que se eu virar, eu não tenho aqui esse recurso. Tá. Tá, então não... Daí se mexer, ele vai mexer na... ele mexe assim. Não, daí mexe na dimensão, não dá. Tá? A não ser que a gente faça o seguinte, mas você pode pensar... Não, eu vou deixar assim, vamos supor então, vamos acreditar que o 17 está mais perto do 1 do que do 13, certo? Então, poderia fazer um movimento, né? Pegar o ponto 17, que está na mediana 13, e movê-la para a mediana 1. Ou mais fácil ainda que esse aqui, não dá dúvida tanto na bocha, o ponto 7, se saísse da mediana 13 e viesse para a mediana 1, correto? Vendo que o 17 está mais perto aqui do 1 do que do 13? Então, é um movimento que nós podemos fazer, né? Fazer essa troca. Pegar um ponto que está numa mediana e mover para outra mediana. Poderia pensar um movimento um pouco mais complexo de fazer o seguinte... Professor, pode falar. Professor, agora fiquei numa dúvida. Quando eu construí a solução inicial, como é que eu cheguei nesse 17 sendo associado? É porque eu mudei a mediana depois? Exatamente. A gente já vai chegar nisso daí, mas eu fiz uma troca, umas mudanças no meio do caminho. Tá. Tá? Porque eu falei...
Isso daqui, essa solução não é obtida exatamente após a aplicação desse algoritmo. Porque ele vai ter... Eu vou garantir que no final todos os pontos estão associados ao cluster com a mediana mais próxima a ele. Aí depois eu faço os movimentos de trocar as medianas ou trocar o grupo dele, é isso? Isso. E na verdade, esses processos a gente pode fazer em ordens diversas. E é até nisso que eu quero entrar nesse conceito do VND, que é fazer esse Variable Neighborhood Descent. Descendant. Que o que é que nós... Descendant, falei, comi um pouco a palavra ali. O que nós temos que fazer aqui? Então, vamos definir essas ordens de movimentos. Um movimento, pegar um ponto que está numa mediana I e transferir para uma mediana P. Um outro movimento, poderia pensar o seguinte, aqui vai até piorar a solução, mas poderia trocar o ponto 7 com o ponto 9, né? O ponto 7 passar a ser aqui na mediana 1 e o ponto 9 passar a ser na mediana 13. Seria um outro movimento possível de pensarmos? Poderia pensar no movimento ainda de, dado um grupo, trocar qual que é a mediana dele? Por exemplo, aqui nesse grupo marrom, tá? Vamos supor que a gente pega o ponto 17 e num movimento ele veio aqui para esse grupo azul. O ponto 7 também veio para o grupo azul. Pô, será que a mediana, sendo 12, não é melhor do que sendo 13? Dado que esses 3 pontos aqui vão ter que percorrer menos. Então, essas mudanças aqui, a gente pode pensar ainda uma outra vizinhança, que é, dado um grupo, nós mantemos os mesmos pontos nele, mas trocamos quem que é a mediana. Então, isso são movimentos. Quando nós pegávamos nos problemas lá de flow shop permutacional e no carregamento, o único movimento que nós implementamos de fato era o movimento de trocar 2 elementos de posição, né? Nós chegamos a comentar que tinham outros movimentos possíveis, como por exemplo pegar um ponto que está num local e inserir em outro, no lugar de fazer a troca direto, mas não chegamos a implementar. Mas está claro isso de que nós podemos ter movimentos diferentes e, na verdade, cada movimento acaba gerando vizinhos. E o conjunto desses movimentos geram as diferentes vizinhanças. Está tranquilo esse conceito? Juntando com tudo que nós já vimos até aqui nas aulas anteriores? Tranquilo. Uhum. Tá? Então, professor. Oi? Professor. Pode falar. É necessário que cada mediana tenha pelo menos um ponto associado? Ou pode ter algum problema que a gente mude todos os pontos para outras medianas e aquele ponto que é uma mediana acaba isolado e a gente desconsidera ele como mediana? Assim, na solução, quem consegue garantir que vai acontecer na solução ótima? Na solução ótima, toda mediana terá pelo menos o ponto próprio alocado a ela. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pega aqui esse ponto 5 e ele for uma mediana, pelo menos o ponto 5 está alocado a essa mediana. Por que isso? Nós queremos minimizar distâncias. E a distância do ponto para ele mesmo é 0. Se fosse, vamos supor que agora que o 5 fosse mediana, mas o ponto 5 fosse associado a qualquer outra mediana, teria uma distância. Então, o que vai acontecer é que pelo menos ele mesmo está na mediana dele. Entendido? Entendi. Tá? Que é aquele caso igual que até a Rafaela comentou. Se nós colocássemos como medianas iniciais naquele algoritmo o 0, o 5 e o 11,
não ia ter ninguém mais associado aqui ao 5, mas pelo menos o 5 estaria associado ao 5. Okay? Então, pela característica do problema, acaba tendo como natural isso de o ponto ser associado, de não ter uma mediana sem algum ponto associado. Aí aqui, pessoal, eu trouxe uma representação que até é o que está exatamente igual no código lá do C#, de como que nós podemos representar uma solução. Então, uma mediana, o que acaba sendo, o que define essa mediana? Qual que é o item que é a mediana? Isso daqui dentro da figura é o seguinte. Esse ponto aqui, essa aqui é a nossa primeira mediana, tá? Essa aqui é a nossa mediana 0. A mediana 0, o ponto que representa ela é o ponto 5. Essa aqui, que é a mediana 1, o ponto que representa ela é o ponto 1. Essa aqui, a mediana 2, o ponto que representa ela é o ponto 13. Então, o item mediana seria aqui o 5, o 1 e o 13. É o que eu até comecei a colocar aqui como exemplo embaixo. Nós temos as nossas 3 medianas, a mediana 0, 1 e 2. E aqui qual que é o ponto que representa essa mediana. E nós vamos ter também quais são os itens que estão alocados a essa mediana. Então aqui, no itens alocados a essa mediana, na mediana 0, que é a mediana lá do ponto 5, tem o 0, o 5 e o 11 alocados a ela, né? O 0, o próprio 5 e o 11. Depois a mesma coisa vai acontecer para a mediana 1, para a mediana 2, de ter esse conjunto de pontos alocados. Então, com isso daqui, nós, se pegasse só essa estrutura e eu falasse para vocês o seguinte, o ponto 17, em qual mediana ele está alocado? Tem como identificar? Em mediana 2. Mediana 2. Agora, o que você teve que fazer para conseguir chegar nessa informação? Assim, eu olhei. Para olhar, você teve que verificar se aqui era 17, se aqui era 17, se aqui era 17, se aqui é 17. Vai verificando um por um em alguma ordem até chegar que encontra lá em qual lugar está o 17. Esse processo pode acabar ficando um pouquinho lento. De forma que nós podemos ter alguma outra estrutura que, por mais redundante que fique, se nós tivéssemos aqui, por exemplo, que no 17, que o item 17 é associado à mediana 2, o processo de busca fica mais rápido. Porque no lugar de ter que varrer todo mundo aqui até encontrar o 17, você vem direto aqui no 17 e encontra qual mediana foi alocada. Certo? Então, se for analisar, é redundante ter essa informação aqui de qual que é a mediana alocada para cada um dos itens, dado que nós temos essa informação aqui em cada uma da mediana, quais são os itens que estão alocados? De certa forma né? Mas deixa mais prático. Ela é redundante, só que, igual foi colocado, deixa mais prático. Da mesma forma, poderia ter o seguinte, o item 0, ele é alocado na nossa mediana 0, o item 1 é alocado na mediana 1, o item 2 na mediana 2, o item 3 na mediana 1 e assim por diante. E poderia até colocar aqui uma linha a mais de qual que, né, assim como se fosse, qual que é o ponto mediana. E daí diria lá que o 0 é a mediana 5, o 1 é a mediana 1, o 2 é o ponto 13, a mediana 1 é o ponto 1 e assim por diante. Se nós temos esses dados aqui registrados,
automaticamente nós também temos tudo que está aqui em cima. Também fica de forma redundante. Só que o acesso acaba ficando mais fácil. Tá? Então é bastante comum dentro aqui dessas implementações em otimização nós acabarmos tendo repetição de informação em estruturas, ter essa redundância, mas de maneira que o acesso fique bem mais rápido. Tá? Então por isso que aqui tem essas duas coisas para separar mediana, item, e vai aparecer aqui no item qual mediana foi alocada, e vai ter aqui no item, na mediana, além do item mediana, quais são os itens alocados. Isso vai facilitar bastante o nosso acesso aos dados durante a execução do programa. E daí aqui tem uma coisa mais geral do que vai definir o problema das p-medianas. Então, quantos itens que nós temos, quantas medianas, distância total, né, o que nós queremos minimizar. E aqui, além de ter essa distância total, eu pulei com vocês, mas aqui na mediana teria qual que é a distância. Essa distância seria a soma das distâncias de cada um dos pontos à referida mediana, né? E aqui no distância total é pegar a soma dessas distâncias das medianas. Temos um vetor de itens, um vetor de medianas e uma matriz de distâncias. E daí é claro que os métodos que são utilizados para a resolução do problema. Tá? Professor, só antes de avançar, ali na distância total é a soma das somas das distâncias, isso? Exatamente. O que teria aqui, vou colocar aqui, vou fazer assim. O que nós teríamos aqui nessa distância, nessa mediana daqui? Isso seria... Esse computador vai... Agora acho que vai dar certo. Equação, beleza. Isso daqui, pessoal, seria o seguinte. Deixa eu pegar e fazer. Isso aqui seria... O atalho ali para as equações é alt igual. Daí vai direto para a equação, não precisa procurar. Ah, não sabia disso. Alt igual. Beleza, vou tentar lembrar disso daqui. Obrigado pela dica aí. Então, isso daqui é a distância do ponto 0 até o 5, né? Porque o 5 é essa mediana 0, mais a distância do 5 até o 5, mais, vou colocar aqui mais o último, que é a distância do 11 até o 5. Né? E daí a mesma coisa aconteceria aqui em cada uma dessas medianas. Essa distância daqui é o que apareceria lá na mediana 0 como sendo a distância. E o que vai aparecer aqui nessa distância total, que se refere ao do problema, é a soma dessas distâncias aqui todas. Ok? Beleza, Cristina? Ok, professor. Obrigado. Uhum. Aí, próximo passo aqui é o seguinte, professor, né? Oi, pode falar. Professor, só voltando ali na tabela, na linha dos valores de x ali, eu não consegui preencher esses valores. Seria as distâncias individuais? Esse x aqui são as coordenadas. Então, o que é lá no... Pegar aqui o 0, tá? O x é 164, o y é 89. No 16, tá. O x é 407, o y é 37. Ah, tá. Uhum. E daí, com base nessas coordenadas, que foram geradas as distâncias como sendo distâncias euclidianas. Tá? Ok. Tem uma outra estrutura que eu não cheguei a abrir aqui, que é essa matriz de distâncias. A gente preenche essa matriz de distâncias com base nesse x e y de cada um dos pontos. Eu acho que é aí... Pode falar. Eu acho que é aí que é o problema de você tentar rodar um problema desse com a estrutura completa,
Porque imagina você pegar 1000 por 1000, você vai ter que fazer uma matriz de distâncias 1000 por 1000. O custo para carregar isso, ou 10.000 por 10.000, tem que montar essa matriz de distância. Se tiver que carregar para fazer um problema de PO, por exemplo, né? Você vai ter que carregar todas as distâncias para montar a instância para daí fazer a geração. E aqui as ideias das heurísticas é justamente você ir calculando parcialmente aquilo que você precisa naquele momento. Tem diversas abordagens para isso. Uma delas, às vezes, é quando é muita coisa para armazenar, então vai calculando só o que precisa a cada um dos momentos. É uma alternativa. Uma outra que às vezes já vi fazendo também é o seguinte: você pega essa figura e divide ela em blocos. Vamos supor que nós tivéssemos aqui, um caso exagerado, tá? 50.000 pontos espalhados nessa figura. Então, fazer uma matriz de 50.000 por 50.000, você vai ter problemas ali, geralmente com a memória do computador. Então, o que você às vezes faz? Pega isso daqui e divide em uma malha, por exemplo, de 100 por 100. E daí vê qual ponto está em cada um daqueles quadradinhos da malha. Mas na hora de fazer... E daí junta todos eles como sendo um novo ponto e pega o centro deles para ser a referência. E daí faz com base nesse agrupamento. E depois vai refinando nos detalhes. Então, mas é justamente por isso. Quando a gente pega problemas que são muito grandes, às vezes algo que até é necessário trabalhar é justamente a estrutura, porque vira inviável fazer coisas que são simples em problemas menores, né? Fazer o cálculo de uma distância euclidiana, é algo bem elementar. Mas vai fazer isso num caso que você tem que fazer com 10.000 com 10.000. Ou às vezes até já pega alguns atalhos heurísticos. Se eu tenho um ponto aqui que está nesse extremo, ele não vai acabar ficando associado, muitas vezes, com uma mediana que está aqui nesse outro extremo. Então, às vezes, essas distâncias acabam nem sendo calculadas. Para tentar economizar esse cálculo de distância, e trabalha com uma matriz de distâncias esparsas para ganhar um pouquinho de espaço. Então, são realmente preocupações que acabam aparecendo com os problemas grandes. Certo. Aí, aqui, vizinhanças de solução é aquilo que nós falamos, né? Que os agrupamentos são mantidos, mas o ponto que a mediana é trocado. Então, isso seria um tipo de vizinhança que mantém o agrupamento, só ver qual que é a melhor mediana daquele grupo. Tem um segundo tipo de vizinhança, que é um ponto deixa de ser alocado à mediana atual e é alocado a uma nova mediana. E tem uma outra vizinhança aqui possível, que é troca de pontos entre medianas. Nós pegamos uma mediana M1, uma mediana M2, selecionamos um ponto de M1, selecionamos um ponto de M2 e trocamos eles de medianas. Seria aqui uma outra vizinhança. E aqui poderia enumerar diversas outras vizinhanças. Qual que é a ideia do VND, né? O que nós precisamos aqui fazer? Nós precisamos, que eu até coloquei aqui para vocês fazerem a pesquisa, então até vou perguntar algumas coisas para vocês antes aqui do que eu fazer a explicação. Isso aqui a gente acaba chamando lá do VND. O que vocês encontraram sobre o VND? E daí eu complemento aí a explicação em cima do que vocês viram. O que eu vi, eu achei ele um pouco simples ali, no sentido que ele faz uma perturbação em cima de uma vizinhança e traz a melhor solução dessa vizinhança. E aí verifica se é melhor que a melhor. E ele faz isso um número máximo de vezes que você permite. Então, vamos supor que eu fale 3 vezes. Então, ele vai pegar um ponto, que é a solução atual, vai procurar na vizinhança e vai trazer o melhor. E aí vai verificar se é melhor. Se for melhor, começa de novo o processo. Aí faz a perturbação, procura o melhor ponto da vizinhança e verifica se melhorou. Se não melhorou, ele acumula. Vamos supor que eu falei 3 vezes, então se 3 vezes ele tentar perturbar e não encontrar nada, ele para. Foi isso que eu entendi.
Beleza. O que O que mais você entende? Pode falar, não sei, Rafaela. o que eu entendi é que ele faz diferentes formas de encontrar uma vizinhança, né? Então ele tem vários bairros e aí ele verifica nessas formas diferentes de ver cada bairro, uma coisa assim. Mais alguém aí, alguma coisa? Eu vi assim que existem 2 tipos de descida, né, pelo material que eu encontrei. Uma descida que seria você ir até um mínimo local, um resultado bom, e você pegar essa solução e a partir dela começar tudo de novo. E uma outra descida é você achar uma solução melhor e partir dessa solução melhor. Daí achou a solução melhor e parte dessa. Acho que foi mais ou menos isso que eu entendi. Felipe? Mais alguma Mal coisa? escrito, pelo que eu entendi aqui, nesse método da descida, ele faz só uma busca local. Eu não entendi direito o que ele quis dizer, porque, pelo que eu entendi do que foi escrito aqui, ele fala em buscar perto da própria mediana. Ficou mal escrito esse negócio, mas eu não consegui entender direito. Então tá bom. Vou tentar fazer aqui algumas explicações mais gerais para ajudar aí nesse entendimento, tá bom? Vou voltar com aquele exemplo que nós tínhamos lá no início no Flow Shop permutacional. Tá? Então imagine lá que nós pegávamos, construímos uma solução aleatória. Depois que nós construímos essa solução aleatória, nós fazíamos permutações, fazíamos trocas, né? Identificávamos qual que era o melhor vizinho, ou seja, aquela troca que gerava maior redução no Makespan, e fazíamos esse movimento. Depois pegávamos essa nova solução e a mesma coisa, testávamos todas as trocas, víamos se encontrávamos um melhor vizinho, se encontrávamos iríamos para ele, e quando não encontrava mais um melhor vizinho, nós parávamos e essa solução era um mínimo local. Tranquilo essa parte? Lembram lá no Flow permutacional esse procedimento? Sim. Tá? Então, Sim. esse procedimento, o nome mais padrão de encontrar na literatura é chamado de hill climbing. Pensa-se em hill climbing, né, de você subir a montanha, escalar a montanha, em um problema de maximização. No caso da minimização, é simplesmente fazer o oposto disso. Então, mesmo quando acaba sendo em algo de descida, usa-se esse termo hill climbing, tá? É o que vai aparecer. Então, hill climbing é esse procedimento de você vai para um vizinho melhor, verifica em volta se tem algum ponto melhor, vai para ele, verifica se tem em volta algum ponto melhor, vai para ele, até que chega o momento que não tem mais ninguém melhor em volta. E para imaginar esse cenário, até com o próprio nome, geralmente os termos em inglês são termos muito mais diretos e até literais. Isso até é uma troca de paradigma quando vai escrever ou falar algo em português e inglês. Se fosse em português alguém escrever um método de subida da montanha, iam falar que era um português coloquial, que não tinha sentido dentro de uma escrita científica. Dentro do inglês, ajuda para explicar, então está valendo e é o termo utilizado. Isso se repete em diversas outras coisas, de métodos. Então, pense lá nesse mesmo caso, que você está subindo uma montanha e não sabe exatamente onde que é o topo dela. Você está em algum lugar e consegue olhar num raio de 2 metros em torno de onde você está. Aí nesse raio de 2 metros em torno, você acha qual que é o ponto mais alto, vai até ele. Foi até esse ponto, olha 2 metros em volta desse novo ponto, acha qual que é um novo melhor ponto. O que vai acontecer é que depois de um tempo, você estará num ponto que, num raio de 2 metros, não terá ninguém mais alto.
E isso é lá esse maximizador local. De repente, isso aqui é um pedacinho da montanha. Você subiu numa pedra e nessa pedra não tem nenhum ponto mais alto. Só vai ficar ali como esse maximizador local. A mesma coisa vale, pensando no oposto, quando a gente pensa em minimização. O que a busca tabu tenta fazer? A busca tabu é uma meta heurística que ela tem alguns procedimentos que vão buscar essa intensificação, mas também vai permitir a diversificação para fugir desses mínimos locais. O que a VND vai buscar fazer? No lugar de trabalhar com uma única vizinhança, nós trabalhamos com mais vizinhanças. Então, eu vou voltar naquele exemplo que nós tínhamos lá do raio para a nossa subida na montanha. Então, você tem lá, esse método que é fazer essa verificação num raio de 2 metros. Então, você tem essa vizinhança aqui no 2 metros. Agora, vamos supor que nós definíssemos vizinhança na subida da montanha de 2 metros, 5 metros e 10 metros. Você pega e vai seguindo esse hill climbing com a vizinhança de 2 metros. Chegou num ponto que é o máximo local. Não tem ninguém no raio menor do que 2 metros que seja um ponto mais alto. O que você faz? Aumenta a tua vizinhança. Vai para essa vizinhança de 5 metros. Vai nessa vizinhança de 5 metros e vê se encontra alguém que é melhor nessa vizinhança de 5 metros. Se você encontrou alguém que é melhor nessa vizinhança de 5 metros, você pega e move para esse ponto. E no lugar de voltar a procurar na vizinhança de 5 metros novamente, você volta a fazer buscas em vizinhanças de 2 metros. Aí vai de novo fazendo o hill climb, chegou num ponto que não acha ninguém melhor na vizinhança em 2 metros, amplia para 5 metros, não acha ninguém melhor, amplia para 10 metros, acha alguém melhor. Move para esse ponto e volta a fazer a busca nas vizinhanças de 2 metros nesse ponto. Aí vai lá, chegou num novo ponto máximo local que não acha ninguém melhor em 2 metros, ninguém melhor em 5, ninguém melhor em 10, terminou o algoritmo. O que nós estamos fazendo quando usamos essa estratégia? Nós estamos variando qual que é a nossa vizinhança. E é exatamente o que esse método aqui vai buscar fazer. Se pensar operacionalmente, qual que é a vantagem de ter buscado primeiro em vizinhança de 2 metros, depois em vizinhança de 5 metros, depois em vizinhança de 10 metros? Qual que é a lógica de fazer isso? Você fazer uma diversificação, né? A vizinhança de 2 metros seria uma intensificação e a de maior de uma diversificação. E por que fazer primeiro usar a de 2, depois a de 5, depois a de 10 e não fazer o contrário? Primeiro a de 10, depois a de 5, depois a de 2? Acho que o custo computacional, né? Porque a quantidade de trocas vai ser bem maior para o de 10. Assim, nós temos duas coisas. Primeiro, que 5 e 2 seriam casos particulares do 10, né? E o 2 o particular do 5. E o outro, e como consequência, junto com isso, é de que a gente pode dizer que essa vizinhança de 2 metros é uma vizinhança menos densa. A de 5 metros é uma vizinhança mais densa e a de 10 é uma vizinhança mais densa ainda. Pode pensar como densidade da vizinhança, quantos pontos tem nela. E daí, junto com isso, é igual ao que foi colocado. Qual que é o esforço computacional? Então, nós tentamos trabalhar por mais tempo em coisas de esforço computacional menor. Quando não é mais possível uma melhoria ali, vai para um passo de esforço computacional maior. Uma vez que conseguiu êxito ali, volta para aquele passo menor, de esforço computacional menor. É a mesma coisa assim
por diante para ir crescendo. Então, essa foi a origem do VND, de pensar nessas vizinhanças e tentar indo cada vez para vizinhanças mais densas. Só que, conforme existem os problemas, nós podemos ter operadores diferentes. Vou voltar no caso lá do flowchart permutacional. Tá? Nós implementamos simplesmente o caso de trocar de posição duas tarefas. Teria uma outra vizinhança que nós discutimos, eu já relembrei aqui, que seria pegar uma tarefa que está num determinado ponto e inseri-lo em outro local para o sequenciamento. Nesse caso, poderia ter a diferença de resultado conforme o que fosse tratado como primeira ou segunda vizinhança. Então acaba tendo até que fazer testes computacionais em instâncias para ver o que é melhor como primeira vizinhança, como segunda vizinhança e assim por diante. Mas a ideia básica do VND nós temos um conjunto de vizinhanças, começamos busca na primeira vizinhança, caso não seja mais possível melhoria nessa primeira vizinhança, vamos para a segunda vizinhança, encontrando a melhoria na segunda vizinhança, voltamos para a primeira vizinhança. E assim vamos sucessivamente até lá a última vizinhança. Sempre voltando para a primeira. Aí junto com isso tudo, tem aquilo que o Daru comentou, de fazer a perturbação. Então a perturbação é outra maneira de você tentar buscar uma saída desses minimizadores locais. E ela acaba aparecendo muitas vezes também dentro dos métodos de VND. Tá? Que seria como se fosse o seguinte, eu vou dar um passo, eu estou no mínimo local, e desse mínimo local eu vou tentar sair para algum outro lugar, e daí lá volto a se aplicar essa estrutura de variação de vizinhanças. Você ia falar alguma coisa, Daru, acho que numa hora que eu comecei a falar junto ali, não sei se foi você ou alguém, pode falar. Não, eu só ia comentar que eu tinha lido em algum lugar ali que falava que geralmente onde você tem soluções ali na redondeza, ele é possível ter diversas outras parecidas ali que pode você encontrar uma melhor. É isso que eu tinha lido. Não significa que você vai encontrar o ótimo global, mas que na redondeza ali é como se fosse no sequenciamento ali, né? Então eu tenho uma sequência que tem um bom resultado. Então se eu fizer algumas trocas naquela redondeza ali, eu provavelmente vou encontrar mais soluções boas ali naquela região e talvez eu encontre uma melhor. Essa é o que eu tinha lido alguma coisa, não sei se faz sentido isso. Não, é justamente isso. A ideia é pensar o seguinte: você está num ponto de mínimo local, tá bom? E ele é mínimo local que vizinho dele não tem ninguém que é melhor. Mas talvez o vizinho do vizinho seja melhor do que ele. Então você faz essa perturbação para ir para o vizinho, na expectativa que vai ter um vizinho do vizinho melhor do que aquele original. E que vai nessa ideia. Talvez seja aqui numa região de boas soluções. Então, se eu fugir um pouquinho de olhar só para esse vizinho direto, eu posso buscar outras soluções melhores. E daí isso pode ser feito de mais do que uma maneira. Uma maneira é pensar na perturbação. Eu vou para algum outro vizinho na expectativa de explorar esses vizinhos dele. Uma outra forma, eu tenho uma segunda vizinhança, onde essa segunda vizinhança é composta pelos vizinhos dos vizinhos. E daí realizar a busca nela quando só nos vizinhos eu não encontro algo melhor. São todas estratégias que podem ser utilizadas ou de forma isolada ou de forma conjunta. Okay? Certo. Então, isso daqui trazendo para vocês de mais diferente, né? Além do problema da P-medianas em si, fazer essa introdução para vocês, mas contextualizar bem o que é esse conceito do hill climbing e o que é o VND. Até fica um pouco estranho em termos de nome, porque um está falando de subida e o outro de descida, né? Mas é o termo que alguém acabou definindo no início e acaba sendo utilizado.
Junto com isso daqui, outras coisas que nós comentamos, por exemplo, aquele path relink, ele também pode ser utilizado. Dado que eu estou numa solução, numa vizinhança, vou para outra vizinhança e faço esse caminho por meio de uma estratégia de path relink para tentar buscar uma solução melhor ali no caminho. Tá? Então, aqui o meu grande objetivo, temos com vocês, é ficar apresentando essas alternativas, o que leva ao fundamento de cada uma delas, e a utilização em si vai depender muito de vocês em cada uma das aplicações. E não tem um método em si que seja o melhor do que todos. Né? A gente sempre brinca que se tivesse um método que fosse melhor do que todos, só ele seria utilizado, a gente precisaria aprender os outros. Mas a gente tem aqui VND, tem LS, tem GRASP, própria questão da busca tabu, Simulate Annealing, que foi passado, existe ainda a colônia de formigas, algoritmos genéticos, uma série de algoritmos, onde cada um deles tem uma fundamentação e funciona melhor ou pior em cada um dos problemas. Mais alguma pergunta ou comentário aqui nesse pedaço? Não. Por mim tá tranquilo. Tranquilo. Amanda, Felipe, Rafaela. Tranquilo. Tranquilo? Mais tranquilo agora do que uma hora atrás? Sim. Mais Com tranquilo. certeza. Professor, só uma coisa que ainda estou pensando um pouco. Eu não posso mudar esses pontos de lugar, né? De coordenada, no caso. Não, os pontos, as coordenadas. No problema das p-medianas, as coordenadas deles são fixas. Então, Tá certo, ponto, se nós pegássemos aqui esses x e esses y, eles sempre serão os mesmos. Tá? Eu só posso mudar ele de mediana, né? Exatamente. Você pode mudar quem que é a mediana, né? Igual aqui está com 5, 1 e 13. Poderia trocar aqui de quem que são essas medianas e a qual mediana um item está alocado. Isso que nós podemos alterar. Tá? Entendi. No problema das p-medianas. Beleza? É diferente do que eu até tinha falado no início. O problema de K-médias. No problema de K-médias, quais são as coordenadas do centroide acabam sendo trocadas de iteração em iteração. Aqui no p-medianas, nós não temos isso. Temos que pegar ali e definir alguns dos pontos como sendo medianas, sem alterar coordenadas. Tá certo, entendi. Okay? Obrigada. Então, dessa parte aqui é isso. Vamos fazer um intervalo, né? E depois voltamos aqui na sequência.